Essas são as farinhas que eu uso para substituir o trigo. Aqui no meu canal já tem a receita da galete, que é feita com trigo sarraceno. É um trigo muito utilizado na França, na Bretanha e também na Itália. Pode fazer crepes, panquecas, inclusive na Itália eles fazem macarrão. A farinha de amêndoas e o trigo sarraceno dessas farinhas são as mais caras. A farinha de amêndoas tem menos carboidrato do que as outras, ela tem mais teor de proteína e de gordura, e por isso eu gosto de guardar na geladeira. É excelente para fazer pãozinho, que já tem receita no meu canal, um pãozinho de forma, espetacular. Panqueca, crepe, bolo, biscoitinho, que eu ainda não fiz, mas vou fazer ainda. Biscoitinho delicioso, pode fazer salgado, doce. Inclusive creme cracker também, feito com... tem receitinhas com a farinha de amêndoa. A farinha de arroz, que é mais popular, e inclusive uma das mais baratas que tem. A fécula de batata, amido de milho, polvilho doce, eles são muito parecidos. Eles são usados como espessante. O que seria isso? Usa para engrossar um caldo, um recheio. Então, eles são muito parecidos. Um pode substituir o outro numa receita perfeitamente. O polvilho azedo e o polvilho doce são feitos da mandioca, claro, mas eles são diferentes, porque o polvilho azedo ele é fermentado, o doce não. Então, o polvilho azedo ele é mais ácido, ele tem um sabor mais forte, então ele dá um crescimento em bolhas. Fazer um biscoito de polvilho, um pão de queijo com ele cresce mais, ele fica mais deformado. O polvilho doce, fizer um pão de queijo, ele vai ficar mais redondinho, mais uniforme. Então, essas são as farinhas que geralmente eu utilizo em substituição ao trigo. Mas você deve estar se perguntando, horas, cadê a farinha de soja? A farinha de aveia eu tô cada vez usando menos, porque a aveia também ela tem uma proteína nela que é muito parecida com o glúten. Essa aveia aqui não tem, é isenta de glúten, mas mesmo assim, a proteína da aveia, ela não faz muito bem pra gente não. Então eu tô diminuindo bem o consumo dela. Mas a farinha de soja eu não uso mesmo. Tem um site americano, que inclusive é o melhor site do mundo em nutrição, que ele chama Weston Apply. Lá tem 280 estudos sobre a soja. Então, a soja é um dos piores alimentos que existe. Então, a soja tem uma estrogenicidade. Meninos, por exemplo, meninos não poderiam jamais ingerir a soja, porque eles feminilizam o indivíduo. Por conta da isoflavona, né? Então, aí você pode perguntar, mas o japonês come tanta soja, só que eles comem a soja fermentada, né? Que é o natto, se eu não me engano. Eu não uso mais o óleo de soja. Eu uso óleo de coco, extra virgem, uso a banha de porco, o azeite extra virgem. A soja, ela causa deficiência de cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, vitamina B12, vitamina D, e causa problemas pancreáticos. Por quê? Porque ela inibe a ação da enzima no nosso corpo, a enzima responsável por quebrar as proteínas que a gente ingere nos nossos alimentos. Fora isso que eu acabei de falar, dos meninos que não deveriam nunca
comer nada que tenha soja, né? Ela também tem altos níveis de alumínio e manganês. E ela inibe, a soja inibe a transformação de T4 em T3, causando problemas de tireoide. É muito grave isso. Isso aqui é um mix de farinhas para ser usado para fazer qualquer pão. Aqui tem 300 gramas de farinha de arroz, 120 de polvilho doce, 70 gramas de fécula de batata, 60 gramas de amido de milho e 9 gramas de goma de xantana. A goma de xantana é a que vai fazer o papel do glúten, é que vai dar elasticidade para a massa. Se quiser pode peneirar todas essas farinhas, mas eu vou fazer assim mesmo. É só misturar bem mesmo. Algumas farinhas têm uma coloração diferente, uma mais branquinha, outras não. Então mistura bem mesmo até as farinhas ficarem bem misturadinhas. Daí é só guardar num pote e quando eu tiver receita de pão, geralmente quando falam em mix de farinha é essa mistura. Essa misturinha de farinhas é bem equilibrada, então o pão fica bem mais perfeito. Daí se for fazer um pão doce, coloca o açúcar. Se for fazer salgado, coloca o sal. Aí depois vai acrescentar a manteiga, os ovos. Então, os ingredientes básicos de farinhas são esses aqui, para qualquer pão, seja doce ou salgado. O importante é misturar bem. Coloca sempre num vidro e deixa fechadinho. Já misturei bem o mix de farinha aqui, bem misturado mesmo, o segredo é misturar bem. Vou colocar num pote de vidro e vou guardar para ser usado. E lembrando, aqui não tem nada, não tem sal, não tem nada, só tem as farinhas, as misturas da farinha. Depois sal, o açúcar, o fermento, os outros ingredientes é colocado dependendo do que pede a receita. Esse aqui é só o mix mesmo da farinha para a gente fazer pão, fazer brioche. Essa aqui é a goma xantana. Eu guardo num vidrinho desse de leite de coco e guardo na geladeira, porque dura mais. Ela parece uma farinha, é um polissacarídeo. Ele é obtido a partir da fermentação da glicose do milho. Então é ela que eu uso em pequena quantidade mesmo. É ela que vai dar uma aparência, uma elasticidade na massa, coisa que o trigo, que contém o glúten, que faz isso na massa. Essa elasticidade, você esticar e a massa não ficar esfarelenta, né? O glúten tem essa propriedade de dar elasticidade. Mas o glúten, falando do glúten, o nome glúten, ele vem do latim, que quer dizer cola. No inglês também, glue é cola. E o glúten é tão ruim para nós que ele é como se fosse ele age como se fosse uma cola no nosso intestino. Por isso que ele é tão nocivo para a nossa saúde.